Hoje sei que se eu não for 100, não significa que sou zero. É exatamente isso. Aos poucos eu fui entendendo que entre o branco e o preto tem várias tonalidades, entre o 0 e o 100 tem vários números, que dá para ocupar vários deles e ser feliz dependendo do momento da sua vida em várias dessas posições. Oi pessoal, essa semana eu resolvi compartilhar com vocês algumas capas de revista, capas que eu fiz, né? E como é que isso foi possível? Porque eu resolvi digitalizar tudo que eu tinha guardado. E olha que eu não tinha tudo, né? Porque a gente nem sempre consegue comprar e obter todas as reportagens e as matérias que foram feitas ao longo de uma carreira tão grande. Então, eu peguei tudo que eu tinha, que já estava ocupando um armário inteiro, e pedi para um amigo meu, que é fotógrafo, digitalizar tudo para mim, para eu guardar de uma maneira mais econômica, né? E sobrar um pouco mais de espaço em casa. Diante disso, ele me mandou as primeiras capas que ele digitalizou e eu selecionei algumas para dividir com vocês. E é muito interessante, porque o que a gente vai ver de cabelo diferente, de roupa diferente, de momentos diferentes da carreira, fica muito mais divertido e muito mais legal de ver. A gente organizou aqui como se fosse um álbum e vai ficar aqui no canal. Começando com essa capa da revista Manequim, na moda. A discreta Fátima Bernardes faz a festa com essa blusa deslumbrante. Era uma blusa rosa choque. Eu lembro de que época é isso, não preciso nem ver a data. Eu lembro por causa do cabelo. Esse cabelo bem curtinho e com gel eu usei durante o meu período no Fantástico. Eu fui pra lá no fim de 92, era um cabelo que eu usava muito. Principalmente porque o cabelo curto, embora ele não dê trabalho, o meu cabelo cresce muito rápido. Então logo ele perde aquele formato aqui da costeleta. Então era uma maneira de segurar mais uma semana antes de cortar. Botava o gel, passava atrás da orelha e tudo funcionava. Eu acho que é engraçada a maquiagem, uma maquiagem bem como a que eu usava, assim, mais discreta, o olho mais marcado em cima do que embaixo. Esse batom forte não é um batom que eu costumo usar, não, mas com a capa, com a blusa assim, rosa choque, eu achei que ficou bonito. É muito interessante também porque a gente começa a ver as pessoas que aparecem aqui. Então diz, na maquiagem a beleza de Isabel Filardes e Paloma Duarte. Então é muito legal ver as pessoas que naquela época estavam nessa mesma revista que eu, né? Eu lembro que eu não tinha gostado muito dessa blusa porque ela era uma blusa, sabe um tecido chamado organza, aquela arma? Uma coisa é uma roupa para você vestir, outra coisa é uma roupa para você fotografar. Ela na foto, ela funcionou super bem, porque a cor ficou bem, eu gosto mesmo de cores fortes, ficou legal, mas eu logo experimentei e eu fiquei meio desconfiada. Mas depois eu embarquei na história e eu gostei, achei que ficou uma capa legal. De Dallas, a âncora da Globo, que teve de adiar a gravidez pela Copa, revela como conseguiu vencer na TV. Não é que eu adiei. Eu tinha ido para a Olimpíada em 92 e fiquei sabendo que ia para a Copa em 94, então nem comecei a tentar, não estava nos meus planos. Eu começo a pensar em engravidar depois da Copa, quando eu tiro férias em setembro. Ali que eu comecei a pensar. Durmo só 4 horas, porque a gente tinha uma diferença de fuso, e eu fazia reportagem e fazia apresentação, mas deu tudo certo, né? E aí eu viajei depois para seguir a seleção do Brasil e Suécia, das semifinais, e Brasil e Itália na final. Moda Moldes. Tinha muita revista, né, mostrando as roupas, porque o meu figurino, graças a Deus, sempre chamou muita atenção, as pessoas sempre quiseram copiar. Então, vira e mexe, eu era chamada para uma matéria dessas em que a revista ensinava a fazer looks parecidos, né? Essa daqui é o seguinte, Fátima Bernardes mostra com quantas peças se faz um guarda-roupa fantástico. Ainda tô aqui no Fantástico, como dá para ver, o cabelo bem curtinho, a época em que eu usei o cabelo mais curto foi no Fantástico. Esse aqui é bem desfiadinho, bem curtinho mesmo. Agora, uma foto minha grávida. Era uma revista de televisão, a Super TV do Jornal do Brasil. E aí bota aqui, os 3 bebês roubam Fátima Bernardes do Fantástico. Por quê? Eu tive que parar de trabalhar muito cedo, por conta da gravidez, ser uma gravidez de risco. Então lá pelos 5 meses e meio, assim, não, essa revista é de agosto, 31 de agosto a 6 de setembro. E os meninos nasceram 21 de outubro, essa fase aqui eu já não estava trabalhando, foi o início da minha licença. Eu adorei poder recuperar, porque ela estava lá guardada dentro do armário, eu nunca via. E aí agora sim eu pude ver essa foto de novo. Tenho ela num álbum impresso, né? A barriga da notícia. Nessa época eu tinha voltado pro Fantástico. Eu fiz Fantástico até 96, no início de 96, aí fui pro Jornal Hoje, editar Hoje e apresentar. E no início de 97, abril mais ou menos, eu voltei pro Fantástico. Só que aí logo depois eu precisei entrar em licença porque eu engravidei. Aqui a revista Imprensa, que fala titular do Jornal Nacional, como é e o que pensa Fátima Bernardes, apresentadora do maior telejornal do Brasil. Eu lembro muito de ter ficado
muito preocupada, porque era uma revista voltada para jornalistas, para falar, quando diz o que é e o que pensa, né? É muita responsabilidade, né? E a gente pensa determinadas coisas, eu pelo menos naquele determinado momento, e depois você sempre fica com vontade de dizer coisas que você possa vir a mudar de opinião depois e ser cobrada por isso, né? Como era uma revista só de jornalistas para jornalistas, eu senti muita responsabilidade, mas também fiquei muito orgulhosa de estampar essa capa da revista Imprensa. Outra revista ligada a jornalistas, a revista do jornalista, Lide. Perfume de mulher domina as redações. É o título da reportagem. Esse já é um dos últimos cenários quando a gente já ocupou a parte de cima, que a gente brincava que era um mezanino, né? A bancada do jornal fica em cima e toda a redação fica na parte de baixo. Aqui um cabelo curto ainda, né? Mas uma costeleta já tá precisando cortar, olhando bem. Tem uma história muito engraçada com franja na Olimpíada de 96. Eu usava o cabelo curto, estava lá na Olimpíada e a gente tinha uma câmera dentro da sala, como se fosse isso aqui, a sala de recreação dos atletas, uma sala de descanso, que tinha uma televisão e tal, e onde a gente podia conversar, marcando o horário, tudo direitinho lá com o COB, com alguns atletas. E às vezes eles sentavam e me viam lá, eles também viam a gente na redação lá em Atlanta, né? E eu tava lá com meu cabelo curtinho, gente, mas o que eu mexia naquele cabelo? Os jogadores do basquete diziam que a brincadeira era quando chegava alguém novo na vila, falavam assim, quantas vezes ela vai mexer no cabelo até começar? Aí se dissesse menos de 20, a pessoa já tinha perdido de lavada, assim, porque era eu o tempo todo mexendo no quê? No cabelo curtinho, mas eu botava atrás da orelha, eu tirava da orelha, eu fazia uma franja. Jana, não fica desesperada. Mexia na franja, eu botava a franja para trás, eu gostava de levantar a franja para descolar lá da testa, porque eu não gostava que a franja ficasse colada na testa, queria que ela ficasse desfiada, aí pegava, puxava um fio, olha. E quando fazia eu e Sandra Nenberg o Fantástico, as duas de cabelo curto, e as duas não paravam de mexer no cabelo, gente. Hoje eu fico pensando no que eu tanto mexia, mas era eu e ela só falava pra mim assim, mas depois que você já tá sentada aqui, você ainda bagunça. Eu gostava de virar para um lado, pro outro, virar para um lado, pro outro, para depois a franja ter o tal do caimento que eu queria. Boas recordações, bons momentos. Essa revista eu fiz muitas vezes. A primeira vez que eu fiz uma entrevista para Criativa não foi essa capa não, foi uma parte interna que tinha, acho que eram 20 perguntas e tal, e foi a primeira vez que eu fui ao estúdio da Nana Moraes, uma super fotógrafa, era na Lapa, foi a primeira vez que eu entrei num estúdio para fazer foto mesmo. A moça que sempre teve vocação para ser a melhor conta como chegou ao Jornal Nacional. Eu nunca fui uma pessoa que me visse com esse tipo de perfil não, mas aqui então é o início da minha jornada no Jornal Nacional em 1998, um pouquinho depois já. O curioso dela, a gente fez um look que era esse vestido é preto, gente. Esse colar de pérola com duas voltinhas me deixa com um ar muito clássico. Então, na época, a estilista colocou vários colares de tamanhos de pérolas diferentes, grandes, maiores, misturadas a essezinho aqui. Eis que quando eu vou ver a revista na banca, tô procurando, nem vi logo. Eu estava de rosa e com duas voltinhas. Era o início daquelas correções. Eles tiraram o excesso de colar, trocaram a cor da roupa e eu fiquei de rosa e não era rosa. Foi muito engraçado quando eu vi essa modificação toda e eu nunca fiquei sabendo o motivo da troca, né? O cabelo aqui, viu, que já era um pouquinho diferente, ainda tava assim atrás da orelha, o brinco sempre discreto, mas ele tinha um pezinho assim, que já me deixava feliz, que a nuca já tava deixando de ficar aquela nuca batida, já tinha um pouquinho de cabelo aí, às vezes eu botava um negocinho pra prender. Essa outra é a Criativa de bolsa. Acho que ela era menorzinha. Que era um corte igual o da Musa da Copa. Aqui é o cabelo que eu cortei. Quando eu voltei da Copa de 2002, eu tava com esse cabelo. E pensar que logo depois eu fiz o alisamento japonês, gente. Pra quê, né? Também eu tive um amigo que uma vez disse que viajando pelo interior, eu não vou me lembrar de que estado, tinha corte de cabelo comprido, curto e corte Fátima Bernardes. Então, no letreiro do salão, no interior, tinha o meu corte. E quantas pessoas me diziam isso? Ah, você tá deixando o cabelo crescer e eu cortei igual o seu. Era muito curioso, assim, a cobrança de manter aquele corte, afinal de contas, muita gente cortou como eu cortei, né? Entre este e este aqui está o alisamento japonês. O cabelo ficou tão curto. Eu tenho muito cabelo. Toda vez as pessoas perguntam se o cabelo é meu, se tem tic-tac, se tem mega. Não é, é meu mesmo. Aqui tem tic-tac. Porque sobrou quase nada de cabelo quando eu fiz aquele alisamento japonês. O cabelo ficou tão desmilinguido, que a gente teve que cortar muito curto e ele não dava volume. Hoje eu fiz especialmente para vocês esse cabelo lisinho e tal, porque é para fazer um estilo diferente. Mas em geral eu uso o cabelo com volume aqui. Aqui era impossível. Não havia Cristo que fizesse
aquela raiz levantar. Eu lembro que foi o Vanderlei Nunes que fez essa capa comigo, cabeleireiro, e ele que tinha feito o alisamento japonês, e aí ele colocou uns tic-tacs, e aí a gente conseguiu esse efeito mais bagunçado, que era como eu gostava mais do meu cabelo e não como ele tinha acabado ficando, porque acho que aquela ida pro Japão me fez... Eu já tinha feito permanente no cabelo, na época que eu comecei, para ele ficar bem cacheado. Aí depois e faço um alisamento. Realmente o meu cabelo sobrevive a muitas investidas. Essa Cláudia aqui também foi uma capa de Natal num outro ano, aqui ainda de Fantástico, cabelinho bem curto, gel, e eu escrevi um texto para essa revista. Era um texto de como era o Natal na minha casa quando eu era criança. Foi muito legal poder contar um pouco, porque não era um Natal com nenhum tipo de luxo, de nada. Era um Natal muito simples, mas era um Natal que eu esperava por ele muito, porque os meus primos que moravam em Brasília vinham para o Rio, então era uma chance de reencontrá-los, eles ficavam lá em casa, era aquela coisa de dormir todo mundo junto, de dormir tarde, de ficar quebrando nozes e amêndoas para tirar da casquinha, tinha a rabanada da minha mãe, que é muito especial, então eu conto isso e sempre teve algum presente. Minha mãe disse que ela comprava o presente de Natal, quando a gente ainda acreditava em Papai Noel, em outubro, logo depois do Dia das Crianças, que os preços baixavam. E ela guardava. E depois ela meio que conversava, olha que boneca linda e tal, né? Que criança, ou então olha que jogo legal, que criança não fica querendo, né? Então eu já queria que o Papai Noel levasse aquele. Revista Contigo, Segredos e Surpresas de Fátima Bernardes, isso aqui foi muito legal. Convidaram 42 pessoas famosas para me entrevistar, cada uma mandou uma pergunta e aí a gente falou de tudo. Aqui, olha, o cabelo já tá bem maior, né? A saga do cabelo crescer me acompanhou durante muito tempo, então não tem como eu esquecer. Eu lembro que quando eu fui para 2006 para Copa na Alemanha, o meu cabelo estava mais ou menos desse tamanho, porque aí eu mantive mais ou menos esse tamanho, porque havia uma resistência no início, quando eu comecei a deixar crescer. Chegavam cartas pedindo para eu cortar o cabelo, imagina se fosse nos dias de hoje com redes sociais, né? Essa aqui é outra criativa, também mais ou menos essa mesma época. Uma coisa que eu diria hoje, felizmente. Fátima Bernardes, eles botam 2 pontos e dizem: hoje sei que se eu não for 100, não significa que sou 0. É exatamente isso, porque eu era muito assim, ai meu Deus, se não for isso, não é nada. E aos poucos eu fui entendendo que entre o branco e o preto tem várias tonalidades, entre o 0 e o 100 tem vários números, que dá para ocupar vários deles e ser feliz dependendo do momento da sua vida em várias dessas posições. Não é porque você não está recebendo um 100 naquele momento, que você foi 98, que aquilo é 0. E eu era um pouquinho assim, muito perfeccionista e tal. E isso não é legal. Aqui já é um início de amadurecimento. Aqui é uma revista do Vasco, que eu fui capa dela. Vascaína desde criancinha, é uma das homenageadas à matéria especial do Dia Internacional da Mulher. Foi legal, eu sou vascaína porque meu pai é vascaíno, né? Ele diz que ele foi vascaíno porque ele viu uma derrota do Vasco pro Flamengo e como criança ficou com muita dó do time que perdeu e a partir dali passou a torcer pelo Vasco. E a gente tem um pouquinho de dó mesmo dos times quando eles perdem e aí deu sorte porque ele conta sempre que ele foi da geração dos anos 40, 50 e que viu os grandes anos do Vasco assim com muito brilho, cedendo vários jogadores para a seleção, ganhando tudo. Aqui, uma capa da revista Nova. Aqui, ó, essa é 2006, o ano que eu tava indo pra Copa. Essa capa foi a capa de junho, provavelmente, a Copa, ou maio, que a Copa ia começar em junho, e era sobre... Tava de verde com dourado, porque em 2002 eu tinha recebido o título lá da Musa da Copa, e aí em 2006 eles me escolheram pra ser a capa dessa revista, e aí o cabelo tá bem diferente, você vê. É o mesmo cabelo, mas ele foi construído de um jeito bem diferente, bem liso, com as pontas mais espigadas. Eu acho que deu um ar que não seria um cabelo para fazer o Jornal Nacional, né? Mas era um cabelo que para capa combinou com uma roupa de festa e tudo mais. Bom, essa capa aqui, eu tô com o uniforme do PAN de 2007, no Rio de Janeiro. O título é Levei um Susto. Ela fala da doença e diz que está pronta para encarar a maratona do PAN. Eu não me lembro que doença foi essa. Eu acho que foi uma retirada de um duto mamário que eu tive que entupiu e que aí, obviamente, tem que fazer biópsia. Eu tô achando que é isso. E que não foi nada na época e tal, mas eu acho que é isso. Porque eu não me lembro do que aconteceu aqui. Lembro que aqui você nota que a maquiagem não está tão boa, porque aí fui eu que fiz, porque eram externas, né? Aqui eu tô na piscina, onde foi construído pro Pan-Americano, né? Que depois foi até usada também nas Olimpíadas do Rio. O cabelo já está grande, Fátima, você devia ter cortado, porque ele já tá fazendo aquela voltinha assim, não achei legal. E era eu que, nesse caso aqui, eu tava indo direto. Foi uma experiência super bacana, eu nunca tinha feito Pan-Americano, né? Eu tinha feito as 2 Olimpíadas e esse foi o Pan-Americano do Rio. Eu voltei a ancorar o Jornal Nacional da rua. Teve um dia muito triste, que foi o dia que teve o acidente com um avião da TAM.
A gente tinha um jornal, foi o dia que o Diego Hipólito tinha conquistado medalha de ouro, um dia que a ginástica artística brilhou, o jornal era leve e tal, e bem perto da hora do jornal, aquele avião que não para e ele atravessa toda a pista e vai bater no prédio lá do outro lado. Claro que a gente entrou dando a notícia, mas com outro clima, né? Não era mais o espírito que a gente estava quando a gente imaginou o jornal naquele dia. Eu estava na Vila Olímpica naquele dia. Aqui começa uma fase, esse é o cabelo exatamente do dia da minha entrevista coletiva, quando eu anunciei ao lado do Schroeder, da Patrícia Poeta e do William a minha saída do Jornal Nacional. Não era essa roupa, isso aqui já é um outro momento, mas é exatamente assim, esse Chanel curto, liso. E aí vem os novos desafios de Fátima, eleita a melhor jornalista de TV do 5º Prêmio Quem. Ela fala sobre sua saída do Jornal Nacional, planos para o futuro, a vida em família e tudo mais. Foi o último prêmio que eu ganhei no jornalismo, porque essa revista é de 2011, e eu saí em 2011, né? Então eu saí em novembro, iníciozinho de dezembro, a revista era do fim do ano, o prêmio era referente àquele ano ainda. Então, o relógio com várias pulseiras já era algo que eu já usava no jornal, mas o paletó não mostrava muito, e eu passei a usar muito no encontro. Quer dizer, passei a usar não, passei a mostrar muito. Logo aqui a gente vai ver, ó. Esse aqui já é uma capa já no encontro. O cabelo já tá, como vocês podem ver, completamente diferente. Um cabelo já maior. Eu só estreiei o encontro em junho de 2012. Saí do jornal em 2011, meu cabelo cresce bem. Então já deu pra fazer um estilo bem diferente. Vestido, cores fortes. E aí tá aqui, adoro usar cores fortes. Continuo adorando usar cores fortes, acho que me favorece. E aí já dá pra ver bem diferente, um olho bem mais forte, bem mais marcado. Já é um outro tipo de maquiagem que combinava mais com entretenimento do que com o jornalismo, né? Onde a gente busca uma neutralidade para dar o destaque merecido para a notícia, né? Aí aqui Fátima se reinventa, às vésperas dos 50 ela conta como venceu seus medos em busca de um novo caminho. Eu lembro que eu estava aqui num hotel, na região entre Mangaratiba e Angra, estava com as crianças. E numa manhã, o repórter fotográfico foi até lá fazer umas fotos, a repórter, e a gente conversou porque era o período que eu ia estrear o encontro. Esse jeito meio descabelado, gente, é porque eu tava na beira do mar e não tinha maquiagem, não tinha cabelo, era só o que eu tinha levado para aquele fim de semana. Era uma roupinha meio de praia mesmo, camiseta com um casaquinho, roupa de praia que eu digo, pra botar depois da praia, né, gente? Que eu não vou à praia de casaco, não, tá? Aqui contigo, 50 anos, o que mudou na vida de Fátima, um ano após estrear o encontro. Aqui também já era o terceiro cenário do encontro. Eu usei muito colar durante muito tempo. Um cabelo aqui que a gente fazia, esse cabelo não é permanente. Esse cabelo, eu chegava com ele molhado e a gente só amassava ele. Não fazia ele modelado, né? Com escova, ou com baby, ou com prancha como tá hoje, e ele estava bem grande. Acho que foi uma das fases que ele teve maior ali naquela época. E eu tô sentada no cenário. Essa revista Cláudia já é de uma fase também bem mais recente, né? A sua prova de que mudar pode ser muito bom. Aqui o cabelo tá com bem poucas luzes, tá bem mais preto. Era uma coisa de festa e tal, eu não lembro o mês dessa revista. Salve seu cabelo, solução para pontas duplas, fios ressecados e cor desbotada. As lições de sabedoria de Oprah. Para variar, matérias sobre dietas e tal, 42 sais incríveis. Não vou lembrar exatamente o ano, mas eu gostei muito dessa capa, achei super bonita. Era o aniversário de 53 anos da revista. Esse vento e tudo, foi muito diferente para mim fazer. Outra roupa que eu experimentei, fiquei na dúvida, mas depois que eu vesti, quando você vê fora, né, fiquei apaixonada por essa roupa. E é engraçado que às vezes a foto, eu acho que o que capta quem você realmente é o olhar. Depende, às vezes depois de fazer muitas fotos, o seu olhar tá muito cansado. Não é o olho em volta, não. É o olhar. Não tem mais aquele brilho que estava antes. E tem algumas fotos que flagram exatamente o que eu considero o meu melhor momento. Essa capa eu adoro, como aquela da Marie Claire que eu mostrei. Eu adoro, eu acho que ela é uma capa que parece que sou eu. O Milagre de Fátima, eu acho esse título muito legal, Veja Rio. Aí fala que depois de patinar quase 2 anos na audiência, gente, mas a gente ganhava, era difícil no início, mas, né? O programa da ex-apresentadora finalmente decola. Foi 2014, foi um ano muito legal e o cabelo tava enorme, enorme. Não gosto muito desse meu cabelo, desse jeito. Queria ele menos picotado, sei lá, não fiquei muito feliz. Gostei muito da capa, o Milagre de Fátima, acho muito bom. Essa Cláudia aqui, eu lembro exatamente. Estava passando mal, estava gripada da beça. Estava indo viajar para receber um prêmio em Miami. Minha primeira viagem com o Túlio, para fora do Brasil. Eu lembro que eu estava bem gripada. E aí o título O Amor de Fátima Contagia, achei bem bonito também. Era mês dos namorados, é isso.
tinha uma manchete de alerta que ainda é muito preocupante, né? Suicídio cresce entre jovens, é possível identificar sinais de risco e evitar a tragédia. Infelizmente nem sempre, né? Mas é preciso realmente estar atento. As roupas eram lindas desse ensaio, foi ao ar livre, mas eu lembro que eu estava bem caída. Amo essa capa também. Eu teria essa roupa ainda hoje, essa saia acho linda. Ela é recente também, ela não é muito antiga não. Mas eu acho que isso aqui é 2019. Ela é sucesso absoluto. Dicas de estilo de Fátima Bernardes para todas as mulheres. E as roupas eram lindas também desse ensaio. Muito bonitas. E eu achei, o cabelo tá legal, era um cabelo que eu gostei de usar, um cabelo mais liso, só escovado. Acho que fazia muito tempo que eu não tinha um cabelo tão grande e com um movimento que me agradasse e tal. Gostei muito. Foi divertida, foi uma capa em que meio que dançava, foi bem legal. Essa capa da Boa Forma foi 2018. Também fiquei bem surpresa quando fui convidada para fazer uma capa da Boa Forma, porque não achei que eu me enquadrava muito no perfil, mas acho que o espírito, a gente fez as fotos no Recreio, no Rio de Janeiro, diz que ela prova que é possível se reinventar aos 50, ter pique para dançar todos os dias e emagrecer 7 quilos sem grandes restrições. Bons tempos. Vamos conversar depois sobre isso. É o mesmo cabelo, é a mesma fase, então deve ser 2018 aquela foto de rosa, que é o mesmo cabelo, que eu gostei desse cabelo grande, assim, achei diferente. E era uma época, assim, bem bacana, com o programa, com a minha vida pessoal, retomando. Então, é uma capa que me traz boas lembranças. Eu gosto desse olhar daqui também. Nessas duas últimas, eu gosto até mais desse olhar. Eu acho que eu procuro ver muito isso quando eu olho uma foto de alguém. Tem alguns fotógrafos que conseguem capturar o seu olhar verdadeiro, né? O seu momento. Então, acho isso muito legal. Vocês gostaram? Eu adorei. Tô doida para o resto do material ficar pronto. Porque aqui, por exemplo, não tem nada ainda dos meninos, dos meus filhos. E acabou que saía muita coisa deles, né? Eu adoro ver quando vocês mandam fotos de capas que às vezes eu nem vi direito. Acho muito legal. Vira e mexe, vocês mandam e eu fico bem feliz de ver com que carinho vocês guardam esse material. As minhas também estavam super bem guardadas, mas agora vão ficar mais fáceis de eu poder visualizar e buscar alguma coisa para de repente postar de vez em quando para vocês verem. Mas tem alguma revista que você não fez ainda, que você gostaria muito de fazer, que você ainda pode realizar? De repente, já fazer até o pedido aí agora, aqui pra galera que tá assistindo. Ah, gente, já que é pra sonhar, né? É, Eu pra tenho sonhar. tanto pra França, uma Vogue Paris. Olha aí. Ah, pronto, assim, é um Mas lugar tem bem que- lindo. essa capa tem que moldurar, botar na parede. Não, aí, né, ia estar lá. Mas brincadeira, eu acho que de gaiatice mesmo, só de brincadeira. Mas eu, assim, eu acho que quando a revista tem bom gosto, qualidade, né, e hoje em dia a gente tem tão pouca oportunidade de ver as revistas físicas, né, nessa viagem última que eu fiz, você ainda vê fora do Brasil revistas impressas, mas aqui tá cada vez mais difícil, né? Mas mesmo para estar na internet, quem sabe? Aí eu lá num lugar bem maravilhoso, bem lindo. Ai, eu tenho umas fotos bonitas em Paris, que foram feitas por um primo do Túlio. Eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar comigo esses momentos, de relembrar algumas dessas capas, desses cabelos principalmente, né? Quanto cabelo, graças a Deus não apareceu ainda nenhuma. Tem uma capa com o cabelo do alisamento japonês que graças a Deus não tá aqui. O álbum ficou tão bonitinho, né? E eu, mais uma vez, queria agradecer a todas as revistas pela maneira carinhosa, pela maneira respeitosa. A minha opinião sempre vingou em relação ao que eu ia usar, ao que eu não ia usar. Então, sempre fui muito bem tratada. Então, um beijo pra vocês. Se inscreve no canal, não esquece de curtir, compartilhar, espalha pros amigos. E semana que vem a gente tá de volta. Beijo!